Olá galerinha do YouTube, bem-vindo ao canal Minha Casa Eu Decoro. Agora um projeto muito 10, são poltronas, cadeiras com uma base giratória que você pode fazer através do passo a passo que a gente fez aí neste novo projeto. O custo total desse projeto, 4 cadeiras, saíram por R$ 1.300. No mercado você vai achar na faixa de 700 a R$ 1.000 cada uma, ou seja, uma economia razoável, vale a pena você pesquisar. E mãos à obra, vou passar a lista de material para você e curta o nosso canal, compartilhe o vídeo, espero que você goste desse projeto, principalmente para você que gosta de fazer tudo na sua casa assim como eu. Valeu galera, um abraço! Esse aqui é o material, tá, que nós vamos usar para fazer essas banquetas. Então aqui vai ser, eu vou fazer os cortes dos bracinhos, né? A espessura vai ser de 2 desse, por isso tem bastante dela, para ficar mais grossinho. Isso aqui é sobra, essa maior aqui é sobra, assento e encosto aqui, tá? Que são essas madeiras aqui. Aqui os pés, que eu encomendei pelo Mercado Livre. As placas de espumas que eu comprei, do assento um pouquinho mais largo, depois vocês vão entender porque. Esse rolo de espuma mais fino, que a gente vai usar para dar um acabamento melhor nos braços, nas costas da poltrona. Esse aqui é para dar um melhor acabamento em toda a poltrona, onde tem tecido a gente vai colocar. E aqui a parte interna dos bracinhos. Esse tecido aqui com fundo escuro e os detalhezinhos puxando para o tom que eu decorei a cozinha. Ok, então começando o corte das madeiras. Essa aqui é uma madeira que eu pedi para cortar com 27 por 50. Por que 27 por 50? Porque eu quero que ela tenha 20, mas ele precisa ter uma queda. Então o que eu vou fazer aqui? Vou tirar 7 centímetros aqui, vou marcar 7 centímetros, vou subir em linha reta até a ponta, seria essa ponta aqui. Depois na parte da frente eu vou ter que, o encosto ele tem 5 centímetros, então eu preciso que ele tenha pelo menos uns 2 centímetros a mais. Então calculando 5 centímetros mais 2, ele vai ter, vamos colocar 2,5, 7,5 vou marcar aqui, ó. Aqui vai ser a frente, que é também o meu limite, então eu vou cortar aqui. Que aqui na frente ele vai ter 20. Então, o que eu vou fazer? Nesse outro lado eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Ele vai ter 7,5 de altura. Então é onde eu faço a curva. O que isso quer dizer? Alguma coisa nesse sentido. Vou fazer essa curvinha aqui. E aqui também. E aí eu vou fazer um desenho mais ou menos assim. Aí eu fazendo o primeiro molde, se eu gostar eu faço os outros. Bom, então vamos lá. Eu falei que nós tínhamos que tirar 7 centímetros, eu peguei e fiz esse molde. Tirei 7 para morrer aqui em 0. O que acontece? O molde, eu esqueci de descontar a largura da madeira.
Então, eu em cima do molde eu corrigi direto na madeira, aumentando, ó, a espessura da madeira aqui atrás. Então, eu vou refazer o molde, tá? Então, a ideia é fazer exatamente isso. Fazer a inclinação aqui, então faz o corte sempre com 7 centímetros, mede aqui, faz todas as peças aqui. E essa parte de dentro, eu vou fazer o molde com base nesse aqui, com essa curvatura aqui. Ok? Então é isso. Fez a primeira peça, é só repetir as próximas. Então, olha, eu já cortei as peças e três preguinhos é o suficiente, ó. Tá? 3 preguinhos aqui, 2 embaixo, 1 em cima. E aí você vai fixar as 2 peças depois de cortadas, cada cadeira. Por que eu fiz assim? Porque eu queria ele um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais grosso, eu não queria ele muito fininho. Então eu fiz ele assim. O que você vai fazer? Vai pegar o assento. Deixa eu pegar aqui o assento. Que essa madeira aqui, ela tem 55. Então você vai colocar essa peça aqui, que seria o braço, vai encaixá-la, tá vendo aqui? Certinho aqui, ó. Ok? No esquadro. Vai medir por dentro, girando aqui. Vai medir por dentro, em volta dela. E vai colocar mais 2 milímetros para dentro. Então tirou essa medida, faz exatamente com 2 milímetros a mais. Por quê? Por causa do tecido, da espuma, que vai ocupar um pouquinho do espaço aqui, para que do lado de fora ele fique rentinho. Ok? Eu já cortei uma peça, então eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Vai ficar exatamente como isso aqui, ó, com esse corte aqui. Bom, pessoal, antes de começar a instalação aqui do forro, a colocação do forro, você precisa localizar o centro do assento, tá? E marcar, centralizar a peça e marcar os furos com lápis, tá? Então tá aqui, ó, marquei os 4 cantos, tá? Fiz um X, localizei o centro e enquadrei a peça no centro, marquei os pontos, ok? Depois de feita a furação, precisa colocar os parafusos. Somente depois disso é que vai colar. Bom, pessoal, essa aqui é a placa de espuma do assento. Então você coloca ela na mesa. Deixa eu mexer um pouquinho na câmera aqui. Você coloca ela na mesa, vem com o assento exatamente em cima da peça. Vou colocar dessa forma aqui para facilitar a visualização. Eu não tenho ninguém para filmar para mim, aí fica um pouquinho complicado aqui. Vamos lá. Então é o seguinte: você coloca o assento, a madeira sobre a placa de espuma e recorta os excessos em volta com um estilete, uma faca bem afiada, alguma coisa assim, ok? Bom, pessoal, o que acontece? A parte de trás, aqui, vai o encosto. Então, agora eu vou medir o quanto aqui eu vou tirar para encaixar o encosto, ou seja, o encosto ele vai ficar exatamente nessa posição. Então eu tenho que tirar o suficiente, que é exatamente a espessura da madeira mais a da espuma. Bom, pessoal, então é isso. Esse aqui é o resumo de 3 horas de trabalho aproximadamente, cortando todos os assentos, ok? Fazendo o corte das espumas. Aqui todos os encostos cortados, 4, eu estou fazendo 4 peças, né? Aqui todos os bracinhos também já com 3 pregos, cada um deles.
Eu já adiantei o primeiro e coloquei a espuma como deverá ficar. E aí falta a colagem das espumas, né? Elas estão soltas. É para onde a gente vai. Vou dar a dica aqui de como passar a cola, a quantidade, não precisa de muito, é mais para a fixação mesmo. Apenas para ela não ficar solta, só isso, não vai muito uso da espuma aqui, ok? Da cola. Agora nós vamos fazer a colagem, aplicação da espuma de 1 centímetro para aqui na frente e na lateral. Então cortei aqui com 8 centímetros e os excessos a gente retira com estilete ou com a faca. Então vamos começar pela pontinha, alinhando a espuma. Olha que fácil, não tem segredo nenhum. Agora é só acertar embaixo com a faca. Passei cola, tá? Nas duas faces, ó. Só nas extremidades, ó. Só aqui e aqui. Bom, pessoal, aqui é uma prévia de como vai ficar a poltroninha, a cadeira, tá? Então, aqui atrás, a inclinação, tá vendo? E a espuminha somente nessa parte. Agora a gente vai ver como é que faz para medir. Então, é o seguinte, como é que eu fiz isso? Coloquei essa madeira aqui, ok? Lógico que você vai alinhar e aí você vai vir com o lápis e vai marcar exatamente aonde a espuma tem que estar, ok? Então, parte onde está a risca, eu vou encaixar, vou colar ele aqui, né, nessa região. Ok. Então, vou dessa forma. Do outro lado, agora eu posso ter a dimensão dessa curvatura. Então, com essa medição aqui, eu risco o lado externo da faca. Só uma passadinha de leve que ele já marca. Então, vai ficar dessa forma, ó. Agora já apliquei a cola. Você vai colocar quina por quina. Bom, isso aqui é o resumo de praticamente um dia de trabalho. Nós temos aqui os 4 encostos do lado esquerdo, os 4 assentos do lado direito e os 4 joguinhos dos braços. Coloquei a manta acrílica sobre o assento, tá? Encaixei ele
somente aonde tem a espuma, como eu falei aqui, não vai porque, na verdade, aqui não vai porque vai encaixar a peça no braço, tá? Então, só aqui e em cima. Coloquei, eu vou vir cortando o excesso. No assento, eu coloquei a manta, fiz o corte. Vocês podem ver que nessa área aqui, na área de trás, não tem. Só vai ter nas laterais, aonde não há um encaixe de madeiras, tá? Bom, agora a gente vai para a parte de medição do tecido. Então, esse é o assento. Primeira medição que a gente vai fazer. A gente vai pegar mais ou menos uns 2 centímetros para dentro de um lado, sem apertar, até o outro. Vai dar a volta. Então essa vai ser a largura do tecido. Tá? Então tá dando 77 centímetros de largura. E aí, de profundidade, a gente vai pegar os 2 centímetros aqui, vai até o outro lado, vai descer até aqui, acompanhando a espuma, então vai dar 64 centímetros. No encosto, os 2 centímetros aqui. Do outro lado a mesma coisa, vai dar 72, por 67. Bom, pessoal, o primeiro cuidado que tem que ter aqui, a hora que for cortar, é ter certeza de que o tecido está alinhado. Como ele não está alinhado, vocês podem ver, eu vou acertar isso. Tá? Então eu vou deixar ele bem alinhado à madeira e vou tirar aqui o excesso, tá vendo? Deixando o tecido alinhado para depois medir e cortar. Já risquei, então com a medida que a gente tirou os 64 por 77, tá? Então esse é a medida. Agora a gente vai cortar esse tecido e o próximo passo é costurar. Então, cortou a primeira, corta as outras 4 peças e depois assim sucessivamente encosto os braços. Para fazer o braço, o bracinho, a medida é 27 por 64. Bom, agora nós vamos aprender aí como forrar o bracinho. Então, importante posicionar o tecido. Aqui você está olhando assim para baixo, então eu desenho um triângulo aqui para cima, então tem que seguir a linha dos demais peças. Então eu vou posicionar dessa forma. Ok? Cobri aqui a parte da espuma, sobrou ainda um pouquinho mais de espaço aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é grampear essa ponta. Estico, grampeio essa, estico aqui, grampeio essa. Ok? Aqui, ó. Agora a parte mais difícil aqui, eu dobro o tecido para cá, vou fazer o primeiro corte. Tem que ter cuidado para não passar dessa linha. Venho mais um pouquinho, vou fazer pelo menos uns 3 ou 4 cortes. Ok? E o primeiro que eu vou
posso cortar um pouquinho mais, puxar com cuidado, dar uma esticada de leve e grampeia. Tá vendo? Não ficou nenhuma marca. Agora a gente vai vir para a ponta de cima, ó. Vai esticar o tecido, sempre com cuidado de não marcar a espuma. Fazer nessa posição para vocês enxergarem melhor. Tá vendo? Estou esticando para cá, ó. Eu vou grampear. Agora é só vir puxando com cuidado, ó. Sempre para não marcar a espuma. Aqui eu vou puxar para lá, ó, nesse sentido, ó. Aqui eu dou uma esticadinha de leve, sempre tirando as ondulações dos tecidos sem amassar a espuma. Aqui, ó, vou puxar sempre na diagonal. Por quê? Para facilitar essa dobra. Quanto menos dobra eu tiver, melhor. Se você não puxa na diagonal, vai ficando muita dobra de tecido. Isso é ruim. Ok? Aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui vou puxar ele nas duas pontas. Ó. Só que a diferença é que aqui eu vou pôr uma espuma de 1 centímetro. É o único lugar que não tem espuma, tá vendo? A gente coloca uma espuma de 1 centímetro aqui. Para dar o acabamento. Ó. Tá vendo a dobra? Vou puxar ela assim, ó. Como ela diminui. A dobra do tecido. Por isso. Grampeio. Agora eu faço uma dobrinha aqui, grampeio, faço mais uma dobrinha aqui. Tem que tentar disfarçar o máximo possível essas dobrinhas. Isso aqui eu vou fazer para trás, ó. Do outro lado também. Vou fazer aqui, tem menos dobrinhas, ó. E a última eu faço para trás. Ó. Ok? Mais um grampinho. Os tecidos já foram cortados e aí vem a parte, se você não tiver uma máquina de costura, teoricamente você ia ter que trabalhar de uma forma diferente. Então você vai puxar, grampear aqui, fazer a primeira dobra, ok? E fazer a segunda dobra. Essa seria uma saída. Ficaria assim. No caso, se você tem máquina de costura, eu, como estou um pouco sem prática aqui, eu vou fazer algumas marcações direto na peça. Então eu vou simular aqui a peça já no lugar para fazer o corte sem erro e não perder tecido.
eu vou aplicar o corte aqui, ó. Um pouquinho para fora. Só para ir corrigindo aos poucos. Então, a costura ela vai acontecer um pouco mais para dentro. Mesma coisa. Coloca um pouquinho mais para fora. E embaixo também. Com essa peça em mãos, eu vou fazer uma cópia idêntica para as demais, tá? Então é assim que eu vou fazer para costurar a peça no lugar. Bom, eu ensinei como faz o corte, fiz uma costura simples aqui, não pude mostrar a costura, a ideia não é ensinar a costurar. Aqui eu fiz um corte reto, então a peça estava esticada, o pano estava esticado aqui, fiz um corte aqui, exatamente na direção da asinha aqui do braço, ok? E cortei esse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho, costurei ele em volta aqui. Tá? Então, para começar, dei uma ajeitada aqui, grampeei, não vai apertar muito, dá uma esticadinha de leve no tecido, começa pelo centro do grampeou. Do centro a gente vai para os cantos, então de leve, sem apertar muito, a mesma proporção dali, vai para um canto e vai para o outro canto, mais para frente, vocês possam ver. O outro canto. Ok? Depois, se ficar alguma ondulação, a gente vem acertando. Agora nós vamos para frente. Você vai esticar aqui, passar a mão para deixar o tecido alinhadinho, ó. Ok? Segura com a mão, vira. Vira de novo. Mesma coisa do outro lado, sem fazer muita força, segura, depois ajeitar, vira, grampeia. Ajeita a costura por dentro para ele ficar alinhadinho. Mesma coisa, dá uma ajeitadinha, estica um pouquinho. Segura com o dedo, grampeia e vai para outra ponta, já não precisa virar, grampeia também, outro canto, sempre pelos cantos, a costurinha aqui, ó, para ficar certinho dentro, segura, grampeia, aqui ó, você vai puxar em direção aqui, ó, fazendo isso. Você vai grampear lá na frente, você vai colocar aqui, ó. Ok? E depois a gente faz uma dobrinha, ou pra lá ou pra cá, ó. Vou deixar pro final. E pro outro lado, você vai esticar assim, ó. Ah, mas aí precisa primeiro fazer aqui. Fazer aqui, ó. Deixando alinhado aqui a cor. Viu? Há uma ondulação aqui, ó. Essa ondulação, à medida que você vai fazendo e grampeando, você ajeita com a mão e vai deixando ele reto. Então, esse é o maior cuidado que precisa tomar. Viu? Então, basicamente, todas as pontas dessa ponta aqui já estão grampeadas. Vamos esticar aqui. Aqui, um pouquinho de folga na costura. Talvez a gente traga ele mais pra cá. Olhadinha no alinhamento.
Agora eu posso fazer a ponta. Porque senão sobrar muito pano e ia ficar com a prega a mais aqui. Dá uma olhada rápida, ela já está praticamente forrada. Existem aí as ondulações, que agora é o trabalho de vir acertando com a mão, ó, e grampeando. Tirando as ondulações. Deixando a espuma alinhadinha no tecido também. Acabou o grampo. Basicamente é isso. Tá? Então, esse mesmo trabalho é feito aqui no encosto, só que ele não tem aquela asinha aqui, então é mais simples. Tem as costuras nos 4 cantos. Então começa pelos centros, ok? Sempre ajeitando a espuma para os cantos. No fim você vai ver que ela fica alinhadinha a espuma, sem ondulações. A ideia é essa. Para a montagem, anote. Você vai precisar de uma furadeira, uma parafusadeira, uma broca de 8 mm e uma broca de 2 mm para madeira. Além disso, vai precisar de 6 parafusos de 4,8 por 50 e 4 parafusos de 6,1 por 75 para madeira. Visualizando de cima, vamos lá, ó, essa parte aqui fica para fora do móvel, essa parte fica para dentro, ó, a parte que tem maior forração fica para dentro. Então o furo ele vai ser do lado de fora, ok? Aqui eu vou fazer mais um furo, tá? Então são 2 furos embaixo, esse aqui, esses 2 aqui em cima, ok? Antes de montar, existe o lado certo. Lembra que a gente colocou espuma de 1 centímetro na parte de cima do assento, do encosto, né? Para você identificar mais facilmente, se tiver mais dura aqui, ó, na madeira, é porque é a parte de baixo. Aqui tá maciozinho, é a parte que vai a espuma, que é o acabamento mais refinado. Alinhou aqui, a madeira deixa bem certinho. Agora é só fazer a furação. A gente já fez o furo com a broca de 8, depois a broca de 2,5, que é apenas uma guia, parafuso seguir na direção correta. Bom, agora é só pegar o assento e encaixar. Vou virar ele de lado para vocês visualizarem. Encaixar ele nesse sentido. Alinhando toda a madeira por trás. E agora a gente vai realizar o aperto dos parafusos, os outros 2 parafusos. Agora os parafusos grandes. Particularmente, essa é uma das partes que eu mais gosto de fazer quando eu estou fazendo esse tipo de trabalhos, que é o acabamento. Então, o que nós vamos precisar fazer aqui nesta etapa? Você precisa de uma fita métrica. Então, você vai virar o móvel aqui e vai medir dessa parte aqui, tá? Onde termina o assento aqui e começa o braço,
aproximadamente uns 2 centímetros para fora do bracinho, você vai medir em todo lado até chegar do outro lado, fazendo a volta até aqui. Tá? Vai dar 96 centímetros esse diâmetro. E vai medir daqui do topo até aqui embaixo. Essa vai ser a medida do tecido. A medida da espuma, ela é um pouco menor, ela vai ficar mais justa. Ela é mais precisa porque ela não pode ficar sobrando. Na verdade, os 51 centímetros é da espuma, o ouro 95. Tá? Eu já fiz o corte da espuma. Ok? E aí você vai abraçar todo o móvel, cobrindo toda a parte de madeira, de um lado ao outro, ficando desta forma, ok? Inicialmente, eu começo grampeando aqui, um pouquinho abaixo. Ajustei o enquadramento dela, estico um pouquinho, ajeito ela, certifico de que ela está fechando até aqui. Ó. Meu grampo acabou. E aí eu vou do outro lado, faço a mesma coisa. Ok? Só isso. Então, olha, visualizando, ficou dessa forma, ó. Pegando todo o contorno em cima. Agora a gente vai, ó. Ok? Agora a gente vai cortar esse excesso aqui. Agora a gente vai tirar a medida do tecido, bem parecido com o que a gente mediu na espuma. A gente vai medir de um lado ao outro. Tá? Então, um pouquinho para fora para poder dobrar o tecido e fazer a costura, até o outro lado. Nesse caso deu 1 metro. 1 metro. 1 metro por 57. Assim como a gente fez para a espuma, a gente vai fazer para o encosto. Vamos achar aqui o local exato para colocar o tecido, grampear exatamente no meio. De forma que possa cobrir todo o móvel. Lembrando que a estampa ela precisa estar alinhada. Feito isso, eu dobro aqui em cima, apenas para segurar o tecido no momento. Estico. Então eu grampeei aqui no meio para segurar o tecido. Estou esticando aqui, tecido alinhadinho. Vou grampear ele aqui. Grampear do outro lado. Depois a gente vai retirar esses grampos. Esse excesso aqui eu vou cortar.
dar um grampo aqui embaixo, os 2 dedos para dentro. Pode ver que ele está cobrindo toda a parte da poltrona. Vou dar um grampo aqui também. Eu vou esticar ele assim, ó, para baixo. Cuidado para não distorcer o desenho. Ok. Fazendo isso dos 2 lados, a gente vai tirar o excesso de tecido. Vou começar de baixo para cima. Começando aqui de baixo, eu vou usar como referência o meio do bracinho, então eu vou precisar dobrá-lo para cima. Ok. Feito isso, vou fazer, assim como na hora que fizemos o braço, fazer alguns cortes aqui. Cuidado para não exceder que eu posso tirar um pouquinho mais, só o suficiente para dobrar o tecido. É a partir de agora que começa o que de fato eu gosto de fazer, que é a costura à mão. Acabamento muito gostoso de fazer. Vou dar mais um grampinho aqui. Depois a gente vai retirar todos esses grampos aqui na parte de fora. Repete o processo do outro lado. Faz exatamente igual. Certifica de estar cobrindo toda a área aqui do braço. E à medida que você vier costurando, ele pode fazer falta. Por isso tem que grampear. A costura à mão ela é muito demorada. E aí não ia dar certo você ter que fazer tudo, né? Vou esticar um pouquinho para cima o tecido. Vou grampear aqui. Então, o tecido está bem esticadinho. Agora é só o processo de costura à mão. Eu virei a poltrona de cabeça para baixo, para facilitar a visualização. Aqui a gente pode tirar esse grampinho aqui, puxando com cuidado. A gente vai dobrar, abraçando a espuma. E aí a gente estica e alinha, lembra? Alinha ele exatamente aqui, ó. Cuidado para não desalinhar o tecido ao longo daqui da poltrona. E aí você vai grampear ele aqui. Okay. Feito isso, a gente vai começar a fazer o trabalho da costura. Você vai fazer uso agora de um barbante, é uma linha bem grossa, você vai comprar ela especificamente para essa finalidade, e uma agulha curva. Então, para esse barbante aqui, o furo da agulha precisa ser um pouco maior, tá? Para poder passar o barbante. O primeiro passo é você medir o tamanho da linha que você vai precisar. Então, você vai pegar desde baixo do móvel, vai acompanhar com a linha em volta de todo o móvel, descendo por toda essa região que está
solto, fazer a volta completa. Vai pegar mais uns 2 palmos de linha sobrando, meio metro a mais, corta e passa na linha. Um lado você vai deixar solto, você passa, você deixa um lado solto. Você vai deixar ele um meio metro menor do que o outro lado. Você vai virar o móvel. Então nós vamos começar a costura daqui. Vai virar o móvel e vai grampear próximo do começo. Grampeia de um lado, dá a volta, grampeia, depois grampeia. Para certificar, depois você martela os grampos para fixar bem. Agora a gente vai começar a dar os pontos manuais. Agora, você grampeou, você vai furar o tecido por dentro, de baixo, e fazer com que a agulha saia no encontro dos 2 tecidos, assim. Ok, passamos. Aí o que você vai fazer é pegar no mesmo ponto, só que no tecido verde. Vai passar aí meio centímetro. Puxou, sai um pouquinho mais à frente. Você vai pegar na mesma direção, um pouco abaixo, o preto. Ele vai sair na mesma direção à frente. E assim sucessivamente. Ó. Você vai puxar e ele vai fechar. Lembrando que se você não martelou o branco lá, a linha pode sair. Sobe no verde. Um pouquinho abaixo do que saiu no preto. E você vai fazer esse processo até finalizar toda a volta. Né? Agora eu vou descer no tecido para ele lá para trás, ó. Indo de encontro aqui nessa ponta. E você vai ter que ir ajeitando o tecido e costurando ao mesmo tempo. Ele pega aqui e sai lá na frente. Em alguns lugares é mais duro porque tem costura. Então eu subi até aqui a quina e vou acompanhar essa quina da madeira até terminar, sair do outro lado. Cuidado com o pé de ir ajeitando, esticando o tecido, como se você fosse grampear. A diferença é que aqui você está costurando. Por fim, vamos fazer o acabamento final, fechando a parte de baixo, medindo 56 por 54. Agora, só esticar a peça no fundo e fazer o acabamento, grampeando em volta da poltrona.
Agora vamos executar a montagem do pé, tirando as porcas aqui. Tem que ter cuidado para não empurrar, porque ela está sendo segurada pela espuma, né? Encaixou aqui. Agora é só realizar o aperto. Esse é o móvel pronto. Ficou muito bom. Apesar de quase 20 anos sem exercer aí a função de tapeçaria, tive algumas dificuldades na parte, principalmente da costura, né? Mas ficou bom o trabalho, ficou muito reforçado, a montagem ficou boa, e é esse o resultado do trabalho. Aqui eu tenho duas peças para uma bancada aqui de café da manhã, uma comida rápida, e outras duas na sala, uma para usar no escritório com rodinhas e essas aqui sem as rodinhas.